Olá, olá, eu sou Tassi Rodrigues, administradora, treinadora comportamental, especialista em gestão de pessoas e esse é o podcast Avance a Sua Liderança, um espaço descontraído de bate-papos com empreendedores, líderes, gestores e profissionais de RH sobre o que eles estão fazendo no mercado roraimense para atrair mais talentos, para alavancar o empreendedorismo e trazer muita coisa para o mercado. Então você que é empreendedor, que deseja empreender ou quer avançar também na sua carreira, fiquem atentos que nós temos aqui super convidados para falar de temas atuais e interessantes para você. E hoje, no nosso programa de estreia, nós temos aqui a nossa convidada Keila Barroso, que é uma pessoa que eu admiro demais como pessoa, como empreendedora, como mulher de negócios e como líder, porque eu acompanho o trabalho dela já há algum tempo. E eu tenho aqui a alegria de trazer essa mulher líder para falar sobre empreendedorismo, sobre liderança e sobre a trajetória profissional dela no mundo do empreendedorismo. Obrigada por aceitar o nosso convite, Keila. E se apresente para a nossa turma, fale um pouquinho aí sobre você. Oi, bom dia, Tassi. Estou muito feliz pelo convite. Foi uma surpresa para mim e eu falei, nossa, vou encerrar 2023, né, com chave de ouro, porque eu vou falar sobre o que eu gosto, que é liderança e é sobre pessoas. Eu amo pessoas e eu fico muito feliz em estar contribuindo com esse assunto aqui no nosso estado e fico muito feliz também em saber que você está abrindo esse espaço para mais mulheres e para empreendedores, né, não somente as mulheres, mas para os empreendedores aqui do nosso estado. Eu sou Keila Barroso, eu tenho 36 anos. Eu nasci no Maranhão, mas eu me considero roraimense, macuxi. Roraimada, né? Isso. Eu sou casada, sou cristã e sou empreendedora. Eu estou empreendedora. Mas a minha carreira, ela iniciou aos 17 anos, trabalhando no mercado do meu primo. Então, assim, eu acho que o empreendedor, ele inicia lá na infância. Nós estávamos falando aqui um pouquinho sobre isso. Nós que somos da geração anterior... Nós geralmente trabalhávamos com algum familiar, ajudávamos em alguma coisa ali, a mãe que vende um catálogo, né, de alguma marca. E aí eu trabalhei alguns meses com esse meu primo no supermercado, era caixa, era tudo, e era o Severino. Logo em seguida fui trabalhar numa grande empresa aqui em Boa Vista, que é as lojas Perim, com o seu Vitor Perim, e foi incrível, passei algum tempo lá. E nesse local eu tive a oportunidade de entrar na área bancária. Eu sempre sonhei em trabalhar em banco. Trabalhar em banco há 15 anos atrás era algo muito glamouroso. E lá, através de um cliente, ele me convidou para participar de uma seleção para estágio no banco. E ali foi meu primeiro momento de decisão. Eu entrei na loja Perins e em pouco tempo eu estava sendo promovida e eu tinha a oportunidade de ir para um cargo muito alto lá. E naquele momento eu falei, e agora? Uma menina de 18 anos. Pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou. E principalmente, esse meu ir ao estágio do banco, eu precisaria diminuir a minha renda. Então, lá na loja Superin eu já recebia X e o estágio era metade desse X. Uhum. Então, ali eu tive minha primeira decisão. E aí, eu preciso dar um passo para trás para poder ter novas oportunidades. E assim eu fui pro banco. Lá eu entrei como estagiária, fui para caixa, assistente de negócios e eu amo a área comercial. Eu acho que todo líder ama a área comercial. Ama vender, né? A gente tá o tempo todo vendendo alguma coisa. E lá no banco eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, viajava muito para fora naquela época. Infelizmente não tinha, né, as oportunidades de hoje aqui em Boa Vista, de cursos de liderança, de cursos de inteligência emocional. Então, eu tive a oportunidade de ir para fora, geralmente era São Paulo, fazia cursos sobre liderança, mesmo não possuindo ainda um cargo de liderança, era só gerente comercial, trabalhava com pessoas e vendia. E tudo que eu fazia com muito amor. Então, assim, eu acho que antes de alguém ser empresário, ele foi da área comercial e ele precisa amar a área comercial. A área operacional ela é muito importante no nosso negócio, vamos falar sobre isso. Todas as áreas são muito importantes, mas a área comercial ela precisa ter esse brilho nos olhos, né? Nós que somos empreendedores. Porque a empresa, ela precisa vender. É o que faz tudo acontecer, né? É o que faz tudo acontecer. Quem não tá vendendo, tá comprando, Sim, né?
Mas alguém tá vendendo. Alguém tá vendendo alguma coisa para Isso. você. Keila, e nesse processo, né, de mudança, de decisão, de uma futura promoção para um estágio, você teve um mentor? Alguém que te ajudou, te aconselhou, que você pediu orientação? Então, na época, eu venho do Maranhão, os meus pais são analfabetos. E quando eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, né, fui promovida, mas eu tenho também essa opção. A minha mãe falou, não vai pro banco, fica na loja Esperim, porque a dona Luísa, na época, me deu várias oportunidades. Falou, não, gostam muito de você, você não vai pro banco. Então, a minha mãe falou, não vai. E, geralmente, né, todo mundo, a Bíblia fala, obedeça aos seus pais. Mas, naquele momento, eu sabia que a minha mãe, ela não tinha a capacidade, ela não tinha todo o conhecimento necessário para aquela minha decisão. Então, eu agradeci a decisão dela. E eu venho eu sou cristã, então, assim, toda decisão minha, eu vou lá, eu converso com Deus, eu oro. É muito importante esse nosso lado espiritual. Como aliviar o nosso coração, né? Independente de qual religião você segue, né? Mas é muito importante que você tenha esse local, assim, que você consiga se conectar. As respostas, elas sempre estão dentro da gente. Nós sabemos o que é melhor pra gente. Mas é muito importante os nossos valores, os nossos princípios. Então, naquele momento, eu não tinha um mentor. E eu tava numa briga, assim, muito grande, porque pessoas que trabalhavam muito tempo na empresa falavam, vai. Outras falavam, não vai. E aí, sabe aquele momento de chuva de informações, muito jovem. E aí, eu lembro que eu tive a oportunidade de conversar com o gerente geral da agência. E aí eu falei pra ele o que estava acontecendo, que eu tinha recebido essa proposta pra eu não ir. E aí lá eu lembro das palavras dele, ele falou assim, nossa, eu tô muito feliz, isso significa que eu realmente fiz uma seleção muito boa, porque se eles estão brigando por você, significa que você realmente é o que eu imaginei que era. E aí ele falou assim, Keila, imagina um balão, uma bexiga, e você sobe, né, e você chega naquele patamar, e aqui é o teto. E você chegou no teto em menos de um ano. Então, sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Essa bexiga ela vai começar a esvaziar, porque você tem muito potencial. E aqui no banco, e aí ele me falou a minha oportunidade de carreira no banco, que eu poderia me tornar presidente do banco. E aí eu falei, uau, então aquela esperança de eu me tornar presidente do banco fez com que automaticamente ficasse leve e eu tomasse aquela decisão. Legal. Na época, mentores não era algo falado na palavra mentores, né? Tenha um mentor. Por isso que eu te perguntei, porque hoje o mentor, ele é uma profissão. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre mentorias, mas são pessoas, né, profissionais que já passaram pela trajetória que você, já percorreram o caminho que você deseja percorrer, já tem resultados e eles vão te orientar ali nesse processo. Então, porque por mais que não fosse, né, visto desta forma, mas pessoas que te orientam, que te ajudam a aumentar a tua visão sobre o teu futuro profissional, sobre os teus objetivos profissionais, te orientar ali são de extrema importância. Eu percebo que essa pessoa foi fundamental ali para realmente ampliar, né? Exatamente. Eu falo, tenha mentores, tenha conselheiros. E é muito importante com quem que você vai tomar esse conselho. Porque muitas das vezes, as pessoas elas procuram um conselheiro, alguém que tá com a vida igual ou até inferior à sua. E aí que tá o erro, né, Tassi? Hoje, graças a Deus, atualmente nós temos vários coaches na cidade, nós temos várias empresas que trabalham com RH, que trabalham com liderança. E aí, eu tenho que tomar uma decisão. Antes de você levar tudo pro lado emocional, e muitas das vezes, né, assim, é muito importante que você converse com seus pais. Mas é aquilo que eu falei, olha, eu tinha 18 anos e eu tive essa percepção assim, ok, mas a minha mãe, ela não entende o negócio, né? Porque a minha mãe era analfabeta, então assim, eu tava recebendo bem para uma menina de 18 anos e ela falou assim, ela tava com medo. Talvez minha mãe tava com mais medo do que eu, né? É a questão da proteção que os pais têm com a Exatamente. gente. Isso é normal, eles vão fazer isso sempre para sempre. Exatamente. Eu ainda não sou mãe, mas eu consigo imaginar isso. Então, mentores, conselheiros é muito importante nessa decisão. E aí eu passei por isso novamente em 2010. Eu estava no Banco Real, eu amava o que eu fazia. E aí o Banco Real ele foi vendido para o Banco Santander. E ao mesmo tempo eu recebi meu primeiro convite para sair do Banco Real para um outro banco. E eu lembro que eu fui para entrevista. E aí volta para a área comercial, o quanto que é importante a nossa oratória, o quanto que é importante
nós sabermos do que está acontecendo na nossa área, né, Tassi? Então, assim, quando eu estava no banco, eu fazia os cursos que o banco me proporcionava, mas eu também pagava, através do meu salário, cursos que eu achava importante para o meu crescimento. Eu falo muito isso para as pessoas que me acompanham, que é o seguinte, a empresa que você trabalha, se a empresa que você trabalha, ela te oferece oportunidades de treinamento, aproveite. Participe do que tiver que participar, porque isso é conhecimento e aquela máxima, né? Conhecimento ninguém tira de você. Exatamente. Mas se você precisa buscar também para complementar, ou se por acaso a empresa não tem essa condição de oferecer, é o mesmo raciocínio. A carreira é sua. E a responsabilidade é sua pelo crescimento. Então, não vou fazer porque a empresa não vai pagar. E aí, é uma coisa que eu falo, que eu sempre investi em capacitação, e a maioria foram investimentos próprios. Então, cartão, cheque, tudo que podia fazer para facilitar um pagamento, mas eu estava lá participando e eu sei o quanto que isso agregou valor para mim hoje, e sei também que não é fácil, né? Cada fatura do cartão que chega, cada cheque que tá para cair no banco, mas eu saber que aquilo ali vai me dar um retorno, mas o retorno eu vou fazer por onde dá, por onde ter esse retorno, que é por meio do meu trabalho. Então, se você quer tomar as rédeas da sua carreira, invista em capacitação e faça esse investimento, isso realmente virar um investimento, colocando em prática. E atualmente existem muitos cursos gratuitos, existe o YouTube, Sim. podcasts com várias informações, é muito importante. Quando nós conhecemos assim a biografia de alguém, é muito importante também. Então, nós estamos falando de uma menina de pais analfabetos que vieram do interior do Maranhão, que eu estudei em escola pública, eu nunca fiz inglês ou qualquer... Também estudei escola pública. Né, assim, eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu falo, gente, eu sou ex-pobrinha, porque eu era muito pobre, então assim, eu era muito pobre mesmo, né, hoje em dia quando eu falo assim, olha, você sabia que eu era muito pobre? Isso significa que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Mas é sobre oportunidade. Mas eu agarrei cada oportunidade. Eu estava disponível, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair. Mas eu fazia com amor e com coração, porque eu era tão grata por aquelas oportunidades. E eu realmente amava o que eu fazia, eu tinha muito brilho nos olhos. E aí nós estamos falando de 2010, estamos falando de 13 anos atrás, quando eu tive essa oportunidade. E foi uma pessoa que me indicou para esse cargo. Então, eu fui para o Banco HSBC com o dobro do meu salário. O superintendente, na entrevista, falou assim, eu quero muito você na minha equipe. Eu falei, e aí foi minha primeira negociação de salário do meu passe. E eu falei assim, ok, eu vou, mas é com o dobro do salário. Porque eu amava o Banco Real. E aí eu joguei alto, porque eu falei assim, se eu falar o dobro do salário, ele não vai me chamar. Ele não vai querer me contratar. E aí eu não preciso ter mais um conflito ali se eu saio ou não saio de um lugar que eu amava tanto. E ele falou assim, tudo bem, eu pago. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E aí naquela questão também, dei minha palavra, mais ou menos isso, né? E aí fui para o Banco HSBC. Passei um ano no HSBC, foi uma experiência incrível. E ali eu senti aquela dificuldade de entrar num lugar, numa empresa, que todos sabiam que eu vinha do mercado e que provavelmente o meu salário era acima da média de pessoas que estavam há anos ali. E aí é importante você amar pessoas. Porque naquele momento eu tive que ter a humildade de entender que mesmo eu recebendo mais do que pessoas que estavam muito tempo ali, eu precisava daquelas pessoas. Sim. Então eu precisei, né, ser humilde, pedir ajuda, porque eu não entendia nada do sistema deles. E lá eu tive pessoas muito queridas, muito amigas, que me ajudaram, que foram muito importantes nessa minha caminhada de um ano de Banco HSBC. E o quanto que a humildade ela é importante para o nosso crescimento, né, Keila? Eu sempre digo assim, olha, eu entendo da área de gestão de pessoas. Esses dias um cliente queria um trabalho voltado para finanças, eu falo, olha, eu falo com toda a humildade. Eu sei o que eu preciso saber para dar conta da minha empresa e das minhas finanças pessoais. Mas eu vou te apresentar um especialista nessa área, justamente para que ele possa te dar esse direcionamento. Então, você saber o que você sabe, para quem pedir ajuda, dentro de uma empresa, faz toda uma diferença. Sim. E aí, mais uma vez, né, eu também naquela época conversei com outras pessoas para tomar essa decisão. Então, volta sobre o mentor, sobre o conselheiro. E aí, lá no HSBC, abriu a oportunidade de eu abrir a empresa com uma amiga.
Na época, essa minha amiga tinha o dinheiro e eu tinha o sonho, a experiência, a vontade. E aí foi a minha primeira oportunidade para ir para o empreendedorismo. Então, assim, Keila, você sempre sonhou em abrir uma empresa? Não, eu sempre não sonhei. Eu sempre sonhei em ser bancária. Então, desde criança, eu ia no banco, olhava para aquilo e falava assim, uau, um dia eu quero trabalhar aqui. E aí, o quanto que é importante você saber o que você... essa chama do coração, né, Tassi? Porque atualmente, quando eu converso com algumas pessoas de 20 anos, eu falo assim, ai, o que você gostaria de... Como é que você gostaria de estar na sua vida daqui 10 anos, daqui 5 anos? E aí as pessoas não sabem responder. E eu lembro que com meus 15 anos eu já sabia o que eu queria, né? Assim, aquela menina de periferia que falava assim, eu quero trabalhar em banco. E eu consegui, porque eu acredito que, primeiramente, Deus, mas você tem que ter tem que ter congruência. Eu tenho que saber o que eu quero para eu poder criar essas conexões. Você ter essa visão, né? E são pouquíssimas pessoas que têm. E um outro lado também, aqui no papel de mãe. Você, quando perceber isso do seu filho, não jogar água no sonho dele, sabe? Então, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser bancário, eu quero... Meu filho, você quer? Estude, vá buscar, vá orientando. Pode ser que lá no meio do caminho a ideia dele mude, o objetivo dele mude. Mas o papel dos pais é a orientação, justamente por quê? Porque nós somos os mentores principais, os mentores de vida dos nossos filhos, e você não deixar ele pensar que aquilo ali é impossível para ele. É porque talvez nesse teu momento tinha muita coisa para pensar assim, é impossível eu conseguir isso. Olha onde eu tô, né? Olha onde eu quero chegar. Será que é possível? Então você ter essa pessoa na vida, papel de pai e mãe mesmo, de orientar, de mostrar que é possível, de cobrar, de acompanhar estudo dos filhos é fundamental também. Exatamente. E aí, quando nós decidimos abrir essa empresa, que veio mais Você tá falando hoje da Foco. Não era da Foco. Ainda não é da Foco. Essa foi a minha primeira oportunidade de empreendedorismo, de abrir, de fato, uma empresa. E aí, eu não sabia de nada, né? Vamos abrir. E agora? O que nós vamos fazer? E aí, nós decidimos abrir uma franquia. Eu acredito que... Uma franquia de qual era a área? Na época de fotodepilação. Era algo novo na cidade, 2010, né? Nós estamos em 2023. Então, era sobre fotodepilação. E eu acredito que muita gente, atualmente, assim, tem um dinheiro, recebeu um dinheiro de algum lugar e fala, o que eu vou abrir, né? Quero virar empreendedor, quero abrir minha empresa. O que eu vou fazer? Muitas pessoas, elas procuram franquia. Porque, já vai vir um modelo de negócio, né? Uma estrutura. Suporte. Isso, então, vou abrir a franquia porque eu pego aquela experiência e vai se tornar mais fácil. E ali foi meu primeiro erro. Porque a franquia não era uma franquia que dava suporte. É uma micro franquia. Isso. Tem a ideia, tem a marca e vai. Exatamente. E aí, também, na época, assim... Ir para São Paulo era muito caro. Então, nós abrimos essa franquia, muito, sabe, falando pelo telefone. Não fomos... Faltou experiência, Tassi, na época. Eu não liguei para outros franqueados. Eu não pensei nos contras. O meu perfil é ir. Eu sou super entusiasmada em tudo. E o ir... Influência. Conversa. Empolgação. Muito. Então, assim, a decisão muito na empolgação. E aí, nós abrimos a franquia. Eu não saí do banco, porque eu ficava, meu Deus, né? Eu não posso errar. Se eu errar... Preciso ter a minha segurança, Preciso ter a minha segurança. Eu era carteira assinada, desde muito novinha, sempre carteira assinada. E agora? Essa instabilidade, quanto que eu vou receber, pra mim era... Sabe, palpitava meu coração. E aí, eu fiquei no banco, eu trabalhava até às 17 horas, e depois das 17 horas eu ia para a empresa. E aí, a empresa era das 8 da manhã até às 20 horas. E aí, eu ficava, final de semana também, disponível ali para a empresa. Então, eu era CLT / empreendedora, / empresária. E assim, eu fiquei alguns anos. Porque aí, eu tive a oportunidade, estava no HSBC, recebi mais um convite para ir gerenciar uma outra empresa. E aí foi mais uma decisão, porque eu trabalhava no HSBC, um banco multinacional, e eu fui convidada a trabalhar para o Pan-Americano. E o Pan-Americano, na época, era do Silvio Santos, é uma empresa familiar, brasileira. E agora? Eu saio de uma multinacional
E vou para o Pan-Americano do Silvio Santos. E ali eu percebi, uau, mas agora eu não quero mais ser presidente do banco. Porque naquela época eu percebia muitas pessoas que trabalhavam em banco com depressão, tomando remédios, porque a vida bancária é muita meta, é muito estresse, é realmente assim, você tem que ter sangue nos olhos. Meu marido trabalhou por 13 anos num banco, então... tudo isso que... A rotina é bem pesada, principalmente a questão das metas. E aí, na época, eu tinha 25 anos, eu olhava, olha como é importante a gente saber isso sobre o que eu vou ser daqui 5 anos. O que eu quero pra minha vida daqui 5 anos? O que eu quero da minha vida daqui 10 anos? Porque eu olhava para aquelas pessoas e eu falava assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero tá recebendo pelo INSS, doente na minha casa. E olha que na época eu não falava muito sobre depressão, né? Era assim, não falava muito sobre as doenças mentais. E aí eu falava assim, eu só sabia que aquilo eu não queria. E ali mesmo, eu saindo de uma multinacional para ir para uma empresa menor, eu aceitei o desafio. E aí, mais uma vez, eu fui comprada do mercado, saí do HSBC e fui para o Pan-Americano, uma agência pequena. Tive dificuldades mais uma vez, porque aí eu fui como gerente de toda a equipe. A equipe demonstrou dificuldade de me receber no primeiro momento. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, e aí uma das meninas chegou e colocou o problema na minha mesa e falou assim, tá aí o problema, eu preciso que você resolva. E eu tinha 2 horas que eu tava na empresa nova. Eu falei, tudo bem, pode deixar que eu vou resolver. Isso acontece muito nas empresas, eu percebo muito nas consultorias e nos treinamentos de liderança, quando eu escuto os líderes, quando o líder vem do mercado para assumir uma equipe, porque uma boa parte da equipe espera uma promoção. Sim. Mas aí você pensa na maturidade e na qualificação para poder assumir essa equipe, então é um outro caso a se pensar. Então, eles têm essa resistência da equipe que já existe na empresa e aí eles passam por esse desafio, né? O primeiro momento é a aceitação, conhecer a sua equipe e depois, se tiver tomada de decisão, já faz isso depois que você já tiver mais alinhado com essas pessoas, porque essas resistências, elas acontecem. E também acontece quando uma pessoa que é da equipe é promovida porque outras pessoas também queriam o cargo. Então, vai acontecer de qualquer forma. Essa promoção, ou do mercado ou pela empresa, acontece algum tipo de resistência. E o papel do líder é ganhar a equipe para si, não tem jeito. Exatamente, esse é o desafio. E aí aconteceu isso, né? Ganhei a equipe, fiquei algum tempo, né? Sendo gestora dessa equipe e, ao mesmo tempo, empreendedora. Isso, a franquia funcionando. Os corres acontecendo, os problemas acontecendo, que foi quando eu descobri que, assim, né? Que eu fui ler o contrato, o lado analítico, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre... O comercial é muito importante, mas o operacional é muito importante, né? A leitura dos contratos, a leitura das letrinhas pequenas é muito importante. E aí, quando ia surgindo os problemas com a franquia, é que eu percebia que eu tinha sido muito entusiasmada em algumas coisas, e ali eu estava saindo do meu bolso, porque a logística, eu precisava mandar uma máquina que era muito pesada para São Paulo, e aí o frete era muito caro, ia demorar muito tempo, o negócio ia ficar parado. Essa minha franquia, ela era apenas de fotodepilação. Então, quando acontecia alguma coisa com aquela máquina, parou o negócio. E parar o negócio, nós sabemos que é prejuízo financeiro. Como é importante para uma empresa ter outras fontes, outros produtos para agregar, para ter mais fontes de receita ali, né? Exatamente. E aí, ou seja, eu estava ali fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sendo líder numa empresa, o meu chefe sabia disso, é muito importante a clareza também, né? Desde o momento que ele me convidou a primeira vez, eu falei, mas você sabe que eu tenho uma franquia, você sabe que eu tenho um negócio. E ele falou assim, não, tá tudo bem. Dele saber o quanto que, no horário que eu estava ali com ele, eu estava ali com ele, sabe, Tassi? Não resolvendo as coisas da minha empresa. E esse é o maior medo dos empreendedores. Quando a gente faz recrutamento e seleção lá no escritório,
Tem alguns que falam, olha, eu não quero alguém que tenha uma empresa, porque eu já passei por experiências de a pessoa tá aqui comigo, horário CLT, ela quer dizer, ela vendeu as horas para a empresa, mas ela tá aqui resolvendo problemas da outra empresa. É a pessoa saber discernir, é isso que você tá falando, olha, eu tenho aqui meu compromisso de 8 horas dia, o que eu faço depois disso é problema meu, mas o meu trabalho externo não vai interferir na qualidade do meu trabalho aqui. Exatamente. E principalmente se não tiver conflito de interesse. Sim, Porque imagina, né? Eu tenho uma estética e aí a pessoa também tem uma estética. Não faz sentido. Então eram. Se fosse o que hoje você O trabalha. concorrente. Não tem Não faz sentido. Então, assim, é sobre você ter discernimento, né? Lá eu trabalhava. O Pan-Americano, nós trabalhávamos com empréstimo consignado, empréstimo para servidores públicos, e eu tinha uma franquia de fotodepilação. Eram vertentes totalmente diferentes, então dava para conciliar. E o horário que eu tava lá também super dava para conciliar. E aí, quando começou a acontecer esses problemas com a franquia, do negócio parar, e eu percebi, nossa, um único serviço não faz sentido. Porque aí eu parava o meu negócio e não entrava dinheiro e as contas chegam no final do mês. Não param de chegar. Não param. Não tem. E aí foi quando nós decidimos aumentar o nosso negócio. E aí nós chamamos uma terceira pessoa. Por quê? Eu já estava com uma experiência na gestão. Eu falo que eu tive a oportunidade de estagiar, né? De fazer um estágio como empreendedora. Porque, ao mesmo tempo, eu estava ali com o meu salário, que comportava as minhas despesas, pessoa física. E isso é muito importante no início. Nós sabemos, Tassi, que existem empreendedores no Brasil que são bilionários atualmente. O Flávio Augusto, ele fez um empréstimo com cheque especial dele e ele é bilionário, né? A biografia dele, o testemunho dele é muito incrível. Mas nós sabemos também que existem muitos empreendedores que fazem empréstimos pessoais com juros altos, ou que pega dinheiro emprestado com a família e que, infelizmente, não consegue gerir a empresa e que aí acaba fechando a empresa e acaba saindo totalmente endividado, porque faz essa mistura do financeiro, da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, acho que Deus me deu muito discernimento naquela época, mesmo não tendo tanta facilidade como hoje, né, de podcast, de livros. Nós pedíamos livro, o Sedex era muito caro, ou era 30 dias de PAC, né? Então, assim, eu fui fazendo de uma forma que foi dando certo. E aquilo, eu ia conversando também com outras pessoas que eram empreendedores. Network é muito importante. Muito importante. Conhecer pessoas que são ou até de áreas diferentes. Eu digo que você conversar com quem está no mercado, está no jogo, vai te ampliando. Eu fiz um evento ano passado, enfim, eu já tô falando do ano passado, para 2023, mas assim, nós fizemos um evento onde nós colocamos pessoas de várias áreas. Tinha transportadora, tinha alimentação, tinha comércio, de uma forma em geral, e o quanto que eles trocaram vivência, e às vezes uma solução que a pessoa do restaurante tá aplicando, o gerente da transportadora ouviu, peraí, isso aqui dá para colocar na minha gestão, eu vou só personalizar para o meu negócio, mas é uma solução legal. E você fazer networking na sua essência mesmo. O que é networking? Você servir. Exatamente. Você saber onde que você pode contribuir para as pessoas. Não é só ter o teu contato. Oi, Keila, tudo bem? Eu queria saber disso e disso. Não. Exatamente. Keila, eu vi um livro, lembrei de você. Né? Eu vi uma matéria em tal canto, lembrei de você. Olha, eu tô fazendo tal coisa, tô com um projeto tal, queria sua parceria. Agora, só pedir não é networking. Exatamente. E aí, lá, através do meu network, nós decidimos expandir, sair somente da fotodepilação e abrir, né, outros serviços para os nossos clientes. E através do network, eu conheci a prima da minha melhor amiga e nós convidamos ela para ser nossa sócia, porque ela é esteticista e cosmetóloga. E como nós queríamos abrir uma estética com todos os serviços, eu não tinha essa experiência, a minha outra sócia também não tinha essa experiência. E nós a convidamos, ela entrou e nós ficamos, então, 3 meninas. Abrimos a Estética Lotus, com todos os serviços corporais, faciais. E aí, naquele momento, foi necessário eu convidar alguém que sabia sobre o negócio para dar continuidade, né?
E aí, foi quando surgiu a Estética Lotus. Eu ainda continuava com o negócio lá dos empréstimos consignados sendo líder. E aí, o que foi que aconteceu? Sobre oportunidades. E, gente, muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu chego cedo, eu saio tarde, ninguém me vê, eu não tô sendo visto. Todo mundo é visto. Você pode confiar nisso, porque eu sou prova viva. Se você todo chega mundo cedo, você sai mais tarde, você tá produzindo. Exatamente. Porque tem gente que chega cedo, sai tarde e não não faz nada. não entrega o que tem que entregar. Isso. Né? Mas assim, que você tá produzindo, você é visto. Exatamente. E eu falo, ou a empresa que você trabalha te vê, ou o mercado te vê. Exatamente. E aí, tá aqui a prova, né? Eu fui convidada 2 vezes na área bancária, através de pessoas que me indicavam. E eu não deixei currículo por aí. Eu fui convidada para trabalhar nesses lugares, recebendo mais, com grandes oportunidades. E na parte da estética, também eu tive essa oportunidade, né? Porque eu tava com as 2 meninas. E aí, o meu chefe da área de consignado, ele falou assim, Keila, eu quero ir embora de Boa Vista. E o Pan-Americano era uma franquia, né? E aí, o Silvio Santos era o presidente do Pan-Americano, mas eram várias franquias em todo o país. E aí, o meu chefe falou assim, Keila, eu quero ir embora de Roraima e eu não vejo uma outra pessoa pra ficar com a franquia. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, tá tudo bem, eu faço parcelamento pra você. Ele fez de pai pra filha, sabe? Assim, porque ele falava assim, Keila, você durante esses anos que você tá aqui comigo, um dos meus valores, um dos valores da minha clínica é dor de dono. Sabe? Aquela coisa pequena mesmo de você desligar a luz pra economizar energia, parece ser uma bobagem, mas não é. Porque se você faz isso na sua casa, né? E nós que fomos criados de famílias simples, né? Pobres mesmo, Ralando assim. todo Ralando, dia. Desliga a torneira enquanto escova os dentes. Desliga Isso é gestão financeira que nossos pais nos ensinam, né? Hoje a central até facilita, porque você controla ali, desliga daqui a tantas horas, já facilita a vida. Exatamente. Então, a minha mãe me ensinou, enquanto tá passando sabonete, o chuveiro desligado. E toda essa economia que minha mãe me ensinou em casa, eu fazia isso na empresa dele. E aí ele viu o cuidado, o carinho e o amor com a empresa dele. A empresa era dele, mas eu tinha dor de dono. Aquilo pra mim era como se fosse a minha empresa. E eu fazia a gestão das pessoas, a gestão de recursos, como se ela fosse a minha empresa. E eu tive a oportunidade de ser dona de fato daquela empresa. E ali, quando ele me convidou e ele pegou e falou assim, vamos, eu parcelo pra você, Tassi, mais uma vez eu tive muito medo. Eu já tava, né, mais velha, mais madura, já tinha feito vários cursos. Mas mesmo assim, financeiramente, eu não podia errar. Porque eu pensava assim, nossa, eu já tava com uma vida financeira boa. E depois, eu sempre falo, depois que você tá no patamar, você não quer voltar. E aí eu falava, eu não posso errar. E se essa empresa... E aí, olha também um pensamento, os medos, sabe? Os medos que vêm na nossa mente. A nossa mente, ela pode te levar para pro alto. Muito alto. Mas ela pode colocar no fundo do poço. E aí a minha mente falava, Keila, e se você falir? Keila, mas por que ele tá vendendo? Se fosse tão bom o negócio, ele não estaria vendendo. Então, assim, veio os medos. Aí eu pensei, vou chamar uma sócia. Porque se der BO... Então, assim, a escolha da minha sócia foi literalmente o medo, sabe? Se der um BO, eu tenho alguém pra dividir o BO comigo. Mais ou menos. E aí, então, nesse momento, você tinha a Lotus. Com 2 sócias. Que aí eu já queria chamar aqui presente, gente, que ela trouxe pra mim hoje, lá do Centro de Estética Lotus, que são os produtinhos aqui de skincare da Element. Gel de limpeza facial e o tônico. E o tônico, tá? Então, se você quer aí ter a sua rotina de skincare, os cuidados com a pele, procura Estética Lotus, que lá tem os produtos ideais para você se cuidar, porque autocuidado é essencial para a vida da empreendedora, da empresária, da líder. Exatamente, nós mulheres. E os homens também, eles precisam se cuidar. Eu percebo que os homens têm cuidado muito disso. Eu tenho um super vaidoso em casa. Meu filho mais velho, nossa, ele tem muito cuidado com a pele.
com cabelo, barba, enfim. E aí eu tava com essas sócias na clínica, e aí né, uma outra vaga de uma outra sócia no ramo financeiro. E aí foi quando eu convidei essa minha sócia. Ela já tinha também uma experiência, um pouco de experiência na área bancária, não do empréstimo consignado, mas quando eu a convidei, né, questão financeira mesmo, e aí eu falei, não se preocupa que eu te ensino tudo. Então, ela veio, nós abrimos a empresa, e Tassi, o nosso trabalho, né, de nós duas, nós tínhamos 1 ano para pagar. Em 2 meses nós pagamos o que nós... Fizeram história, né? Foi muito incrível. E aí, nesse primeiro momento, nós compramos a franquia do Pan-Americano. E aí, sabe o que aconteceu? O Pan-Americano fechou. O Pan-Americano fechou. Chegou uma notícia que o Pan-Americano ia ser vendido e que todas as franquias iam deixar de ser franquias. E aí, você tinha a oportunidade de ir para esse novo negócio deles, que aí eles estavam diminuindo produtos, ou você poderia se desvincular, só que não existia rescisão de contrato. Mais uma vez, eu não tinha lido todo o contrato, e aí não tinha rescisão de contrato. E quando eu paguei pro meu chefe, eu paguei o nome, né, a marca Pan-Americano. E ali, é sobre assim, quando fala, né, Deus fecha você não vai ser fechada uma porta, mas vai abrir uma janela e vai abrir outras portas também. Então, assim, em 2 meses nós pagamos a empresa, que era 1 ano para pagar. Só que, ao mesmo tempo, teve essa notícia, que nós íamos deixar de ser Pan-Americano. E ali, eu já tava com mais maturidade. E aí, nós olhamos uma para outra e falamos assim, então tá bom, então vamos abrir o nosso próprio negócio. Que aí é a Foco Soluções. Inclusive, nós estávamos com o nosso contador e ele falou, e aí, qual vai ser o nome da empresa? E a gente conversando, e eu olhei pra ele e falei assim, não, foco, vamos aqui, ó, foco no negócio. Aí ele, Keila, por que você não... Porque eu falava muito foco. Não, foco, olha, você precisa ter foco. E ele, Keila... É importante que a gente preste atenção nas palavras que nós falamos, né? Sim. O que é importante pra você. E foco pra mim era muito importante. E aí ele falou assim, Keila, por que você não coloca o nome da sua empresa de Foco Soluções? Eu adorei, porque é importante que você tenha foco e é importante que você foque na solução. Eu falo muito, foca na solução. O problema nós já temos. E qual é o teu foco na solução? E aí surgiu a Foco Soluções, deixamos de ser Pan-Americano, virou Foco Soluções. E ali, nós pegamos a representação de vários outros bancos. Legal. Então, assim... Ampliou tua carteira. Ampliou minha carteira. E Conseguiu foi ótimo. Foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, Keila, tem 3 negócios, né? 2 na área de consultoria financeira, soluções financeiras, e 1 na área de estética. Mas todos eles são em sociedade. Isso. E... fala pra gente qual é o fator primordial, assim, o valor de um sócio pra você. O que sócio tem que ter? Qual competência, qual qualidade, enfim, o que você acha importante aí pra firmar essa sociedade, que é um casamento, né? A gente tava falando no início, sociedade é um casamento. É sim. Eu posso falar sobre sócios no sentido assim, foram sócios pela oportunidade. Então, quando eu decidi abrir a clínica de estética, eu chamei alguém que tinha a capacidade da parte do fazer técnica que eu não sabia. No decorrer do tempo, lá na clínica de estética, hoje eu não tenho mais sócios. A clínica ela é apenas minha. Porque atualmente existem feiras. Antigamente já existiam muitas feiras, só que eu não tinha esse conhecimento. Conforme a vida foi passando, essas minhas sócias já não tinham o mesmo desejo que eu, né? E aí eu comprei a parte delas. E aí eu comecei, mesmo não sendo formada na área da estética, eu comecei pras feiras, comecei a estudar para os eventos. Eu tive um salão de beleza, não sei se já te contei essa história. Não me contou. E para eu aprender a gerenciar o salão, eu fiz esse mesmo caminho. Eu fui para cursos de 1 dia, de 2 dias na época, para viajar também era muito complicado, era muito caro. Então eu estava no início do negócio, mas eu tinha que ter uma noção do uso de produtos, para que servia tal produto. E eu comecei a fazer alguns cursos justamente para
para eu poder controlar o meu estoque e para eu poder conversar com os profissionais sobre os procedimentos. E aí, por que eu expliquei isso? Porque o que eu quero falar, assim, sobre o sócio é que não... eu vou chamar um sócio para fazer o que eu não sei fazer. Isso é importante? Isso é importante. Mas se o teu sócio tiver a capacitação técnica, mas se ele não tiver o mesmo sonho que você, não faz sentido. Porque o negócio, ele é um sonho. Sim. O negócio, ele é algo seu. E assim, você vai ter colaboradores que vai comprar a sua ideia, que vai vestir a camisa, que vai fazer acontecer junto com você. Que vai ter o senso de dono, mas tem pessoas que vai não. ter o senso de dono, mas que não. E nesse momento que você pegar essas pessoas que não, você tem que lembrar que o negócio é seu. Então, você ter um sócio que tem o mesmo objetivos que você, que também quer o mesmo que você, é muito importante. Então, assim, gente, atualmente eu tenho pessoas que falam pra mim, ai, Keila, se eu tivesse dinheiro, eu seria sua sócia. E aí eu respondo na lata, mas quem falou que eu quero ser sua sócia? Porque hoje, mesmo que a pessoa ela tenha dinheiro e ela queira ser a minha sócia, isso é muito importante? É, mas isso não é o tudo. Porque a pessoa ela vai ter o dinheiro, mas ela não quer se capacitar, ela não quer liderar, ela tem problema com pessoas, não vai dar certo. Não tem os mesmos valores pessoais. Não tem os mesmos valores. São levados para dentro da empresa. Exatamente. Então, assim, sociedade é como um casamento. Antigamente, eu falava assim, eu falava aquela frase clichê, os opostos se atraem. Sinceramente, eu acho isso... atualmente, isso é burrice. Porque, gente... Ótimo. Não, gente, não... Isso vai dar um BO com o tempo. Lá na frente você até acha, olha, tá tudo se encaixando, eu não gosto disso. Mas lá na frente, quando vai pra convivência, não rola. Isso não vai rola. dar um BO gigantesco. Então, assim, os meus primeiros sócios foram através de oportunidade. Eu precisava deles e tá tudo bem, né? Mas eu conheço várias pessoas que também fizeram isso e que não deu certo lá na frente. E gente, assim, separar de um relacionamento, de um namoro, de um casamento é complicado. Separar de uma sociedade também, se você não tem maturidade, é complicado. Vai acabar a sociedade, vai acabar a amizade. Eu já mediei uma reunião de sócios, 2 sócias, estavam encerrando a sociedade. E assim, você fica num fogo cruzado. Por que eu mediei? Eu estava prestando um serviço para elas no período, elas precisavam, olha, se a sociedade está acabando, cada um vai seguir o seu caminho. Mas você percebia ali, primeiro, a personalidade totalmente diferente uma da outra. E o foco do negócio também, uma, assim, com muito conhecimento, muito mais agressivo na questão de mercado, do comércio, de estar junto, de querer voar, e a outra tinha essa visão do negócio, mas para ela o patamar que estava bom. Então, assim, quando eu sentei escutando as duas, eu percebi, realmente, se fosse analisar antes, não era tinha mesmo, um perfil. Não tinha um perfil para dar certo. E aí que é importante contratar consultores, contratar coaches, né? As pessoas, elas acham que não é importante, mas é muito importante. É importante também, atualmente eu faço terapia, há 2 anos eu faço terapia, e antigamente eu achava, assim, bobagem, né? As pessoas acham que terapia é quem tem problemas, e nós que somos empresários, nós precisamos desse lugar de desabafar mesmo, sabe? Sim. Porque às vezes você vai até com a sua sócia ou com seu esposo, falar de um problema que tá acontecendo. E aí, se o seu esposo não tá no negócio, ele não vai entender. A sua sócia, ela vai querer falar, né? E aí, é importante essa conversa com a sócia, mas é importante essa conversa sua de desabafo, de autoanálise. E aí, eu faço terapia há 2 anos. E isso me ajudou muito no meu relacionamento com as minhas sócias, com as minhas funcionárias, comigo mesmo. Também tenho consultores, sessão de coach. Gente, abrir um negócio e deixa as coisas acontecerem. Planejamento é muito importante. Ontem eu tava com um cliente que ele falou, olha, eu sei exatamente onde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu falei, onde isso está escrito? Aí ele não tá escrito. Tá aqui na minha cabeça. Não, e aí o pior foi que ele falou assim, eu sinto que a minha equipe de líderes não consegue enxergar isso. Eu falei, mas eles não vão enxergar. Enquanto isso estiver só na sua cabeça, eles não vão enxergar. A gente precisa escrever, desenhar e orientar. Porque você tá sonhando com tudo isso. Mas quando eu tiro da tua cabeça ali, coloco no papel, desenho uma estratégia, aí sim,
começa a limpar a visão deles para aquilo que você quer chegar. Então, o planejamento é justamente isso, é o planejamento estratégico. Falei, vamos planejar pelo menos 2024, ele quer um desenvolvimento de líderes, ele vai fechar um desenvolvimento de líderes com ele. Eu falei, tá, mas antes de começar o trabalho com a liderança, vamos começar com o teu planejamento estratégico. Eu sento contigo, a gente faz algumas sessões, você escreve tudo que tá na tua cabeça, eu estruturo e no treinamento a gente trabalha justamente os conceitos de liderança, o conteúdo, mas voltado para aquilo que você quer para a empresa. O óbvio tem que ser falado. Sim. E é muito importante que nós, empresários, sabemos o que é inegociável pra gente. E é importante que nós falamos isso para a nossa equipe. E vai acontecer de pessoas saírem porque o que é importante pra gente não é importante pra elas. Tudo bem. E tá tudo bem, não vai fazer sentido. Eu tenho, atualmente, né, eu tenho 2 sócias, que é das empresas de empréstimo, e são sócias diferentes. E uma dessas, Keila, né? a Keila, e uma dessas minhas sócias é uma ex-funcionária nossa, que é a Tatiane. Então, a Tatiane, ela trabalhou para mim e para a Keila durante um período. Ela chegou pra gente, ela foi honesta conosco, ela agradeceu tudo que né, todo o tempo e todo o aprendizado conosco. E ela falou, gente, agora eu vou seguir o meu caminho e eu vou trabalhar. E ela ia trabalhar na mesma área que nós, que a gente. Porque esse mercado de empréstimos consignado, do financeiro, você pode ter a empresa física ou você pode ser corretor, como se fosse corretor de imóveis. Ela pode trabalhar por conta, né? virtualmente, ou sem um ponto fixo. E aí ela falou, uma loja física. E ela falou pra gente, eu tô indo, E aí nós desejamos, né, sucesso pra ela. E ela ficou um tempo trabalhando sozinha, e aí nós nos encontramos, e aí houve uma conversa, e eu falei assim, vamos virar sócia? E aí nós viramos sócia, e aí nós temos, hoje eu tenho a Foco Soluções com a Keila, e tem a Blue com a Tati, que é uma ex-funcionária. Então, o quanto que é importante também nós olharmos para esse funcionário que tem muito potencial, que ele lembra do balão, que ele chegou no teto e que ele falou assim, não tá fazendo mais sentido. E aí ele vai sair e vai virar o seu concorrente. E você... o mercado, ele é uma pizza, né, Tassi? E vai ter concorrentes de qualquer forma. Então, como seria você dar oportunidade para essa pessoa e abrir o negócio junto com ela? E foi isso que aconteceu comigo. A Tati, hoje, ela é minha sócia, ela é minha ex-funcionária, né? Minha sócia, minha amiga. E, ao mesmo tempo, ela sabe... Tem a parte técnica, e ela estava aprendendo junto comigo toda essa parte aí do empreendedorismo, de liderança, faz os cursos de coach, do desenvolvimento profissional e do desenvolvimento pessoal. E aí, lá na clínica, atualmente, como eu falei, eu sou sócia, né, sozinha, mas eu falo sempre para as meninas que têm oportunidade. Lá na clínica, eu tenho meninas todas novinhas, todas de 20 anos, todas novinhas, sabe? A minha equipe, ela é composta 80% de estagiárias. Eu dou muita oportunidade, porque eu tive oportunidade lá no passado. Isso é muito legal. Eu tava numa empresa semana passada, e aí tinha uns supervisores já com 22 anos. Falei, gente, supervisor com 22 anos? Eu entrei aqui com 14, eu era aprendiz. E ele foi seguindo um caminho, hoje ele tem um cargo de supervisão, mas ele tem a possibilidade de ser gerente lá na frente também. Isso super novo. Então, qual é o desafio agora? É trabalhar a maturidade dessas pessoas também, né? Porque eles estão crescendo rápido. Para o mercado que eu vim, que você veio, eles estão crescendo muito rápido. Então, trabalhar a maturidade, os conceitos de profissionalismo, para eles poderem enxergar realmente que as coisas vão mudando, a forma com que eles vão aí subindo um degrau na escada da carreira deles. E para nós que somos é impossível não falar isso da geração anterior, o quanto que foi importante a gente acompanhar essa mudança de mercado. Porque eu tô com 36 anos. A minha equipe, ela tem... Vou fazer 40 no que vem, se Deus quiser. Então, e aí assim, a nossa equipe, são crianças de 20 anos. A gente fala sobre essa maturidade. Eu falo assim, existe a equipe bebezinha, né? Às vezes eu falo assim, não, tu é uma espermatozoide ainda. Calma, que você ainda é uma espermatozoide. Ainda tô te construindo. Então, assim, tem aquela equipe bebezinha, e aí ela vai engateando, e aí ela vira uma criança, ela vira adolescente, e aí ela chega na maturidade, de fato, de fazer escolhas sozinhas. As escolhas, elas vão ser feitas
Algumas vezes nós vamos errar, outras vezes nós vamos acertar. Faz parte do processo. Ser empresário existe riscos, nem sempre nós vamos só acertar, nem sempre nós vamos ter só lucro. Nós, empresários, passamos por uma pandemia. Imagina, foi muito difícil 2020 para algumas pessoas, mas em 2020, Tassi, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Então, em 2020, eu bati meu primeiro milhão, que era uma meta minha. Quando eu tinha 18 anos, eu sabia o que eu queria, sabe? Então, assim, é muito importante que nós tenhamos essa visão, porque o tempo ele vai passar. Sim, de qualquer forma. De qualquer forma. Eu trouxe a linha de skincare pra ela e eu falei assim, você cuida do seu rosto? Ela, claro. Claro, cuida. Porque o tempo vai passar, a idade vai chegar pra todos nós. E aí, quando eu olhava para aquelas pessoas que eu via elas doentes, eu falava assim, isso eu não quero, o que eu tenho que fazer de diferente? Então, eu sempre falo, perguntas, elas abrem possibilidades. A gente tem que se perguntar diariamente nessa reflexão, de se perguntar o que eu quero, como eu vou estar, quem são as pessoas que vão estar comigo nesse período. E uma pergunta que as pessoas não fazem, assim, o que eu não quero? Exatamente. E o que eu não quero, o que eu não aceito. Exatamente. Gente, isso te dá, assim, uma paz. Quando você descobre, eu não quero isso, eu não aceito isso pra mim, o teu comportamento, ele vai mudar, porque você realmente vai focar naquilo que você quer construir. O que é inegociável pra você. Pra você. Né? Isso mesmo. Então, lá na minha clínica, os meus valores, eles são muito claros. Em 2020, e assim, o quanto que é importante eu ter aquelas frases clichê de você ter... não ter os ovos na mesma cesta, né? Porque a clínica de estética parou. Nós tivemos a vigilância sanitária. Lembra que vários tipos de negócios foram fechados. Mas os empréstimos não. E foi a época que as pessoas mais pegaram empréstimo. Porque as pessoas estavam em casa, aí elas levavam pra casa dela e falavam assim, eu acho que eu vou reformar essa casa, né? Eu vou pintar, eu vou fazer algo. Nós trabalhamos com material de construção e a gente também não parou. Exatamente. Nosso faturamento em 2020, na pandemia, foi um faturamento muito bom justamente por causa disso. As pessoas estavam em casa, vou reformar, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo. Exatamente. Então, assim, e um negócio foi muito bom. A clínica, graças a Deus, eu tinha capital de giro. Então, assim, mesmo fechado alguns meses... Olha a importância da gestão financeira, né? Exatamente. Tinha capital de giro para conseguir ter ali E nas nossas empresas, eu e minhas sócias, nós temos um salário. Então, nós nos pagamos primeiro, isso é muito importante, né? Mas nós temos um salário X por mês, nós não mexemos. É X, eu tenho que viver com esse X. A Keila Barroso, pessoa física, tem um salário... Se ela gasta mais, é problema dela. Problema dela, exatamente. E aí, no final do ano, nós fazemos a retirada. E aí, algumas empresas decidem isso semestral, ou trimestral, ou final do ano. Mas gestão financeira é muito importante. Porque, gente, misturar pessoa física com pessoa jurídica, depois eu reponho, depois você não vai repor. E aí, quando vem uma crise, assim, que você não consegue controlar, igual aconteceu com a pandemia, e fora mesmo a época da pandemia, né? Algumas coisas acontecem no mercado que você não consegue controlar. E aí, você precisa recorrer bancos, que dependendo do negócio, os juros é alto, dependendo se você não tem relacionamento com o banco. Pior ainda. Também, então, assim... É muito importante. Eu trabalho em banco, eu sempre dou dicas assim. Uma dica básica mesmo da pessoa física é você fazer lá. Tá, se é uma coisa. O fácil, ele funciona. De você colocar lá sua receita e você colocar suas despesas. Você sabia que. Eu acho que das pessoas que eu conheço, 80% não fazem isso. Porque elas não querem nem encarar ali a realidade de saber. Keila, mas eu sei quanto que sobra do meu salário. Mas aquilo que você conversou. Você sabe na cabeça, mas quando você coloca no papel, você fala, opa, eu preciso criar mais dinheiro, eu preciso aumentar o meu salário. O meu pai, ele fazia muito isso. Ele tinha um caderno, empresário também, pequeno empresário, então ele tinha um caderninho. E o cafezinho que ele tomava ali de R$3, ele anotava. E quando ele faleceu... que eu fui arrumar as coisas dele, eu vi os cadernos, eu falei, meu Deus, meu pai era metódico eu sabia que ele era, mas era demais, os cadernos dele de anos e anos. Ele sabia quanto que ele tinha, quais as despesas dele do mês, ali anual, sem nenhuma planilha, sem nenhum Excel, era no caderno que ele carregava aqui no bolso da camisa de botão. Ele fez
o que tinha que ser feito da forma dele. Né? É porque assim, faça. Ah, eu não sei mexer em computador, não sei planilha. Compre um livro caixa numa papelaria, não tenho dinheiro para fazer isso, pegue uma folha de papel, uma caneta, faça ali mas vai controlando. Hoje no celular tem aplicativos gratuitos que facilitam também muito a vida porque é hábito. E é igual exercício físico, né? Vou pra academia hoje, não fui hoje, também não vou mais porque perdi um dia. Não anotei hoje, anota amanhã e vai construindo esse hábito que você vai ver que uma hora você não vai conseguir deixar de fazer. Exatamente, a constância, né? E isso é para a vida do empresário, isso também é para os nossos funcionários lá na clínica, principalmente na clínica. As meninas, eu tenho uma equipe aí de meninas mais novas, a gente às vezes senta e a gente... Deixa eu ver como é que você tá fazendo com o seu dinheiro. Me fala aqui, né? Que eu tenho uma premissa de devolver o dízimo por ser cristã. E aí eu falo para elas como eu faço. Então eu falo assim, olha, né? Eu tenho um salário X, 10% eu devolvo, 10% eu invisto em educação. Então atualmente eu continuo fazendo cursos, eu continuo indo para palestras, eu continuo... faço aqui em Boa Vista, às vezes viajo para fora quando eu tenho oportunidade. Mas esse desenvolvimento e esse autoconhecimento, ele é muito importante. Porque quando as coisas, quando elas vêm, os problemas, eles vêm, se você não tem inteligência emocional, desanda tudo, né? Você desaba, é isso. E vai acontecer. Hoje, eu falo o seguinte, que pessoas... Eu tenho 36 anos, eu descobri isso já com alguns anos de carreira, de experiência, de estrada. Mas você que está iniciando, gente, é uma fórmula muito fácil, que você segue essa fórmula que vai dar certo. É pessoas mais processos igual a resultados. É isso. E aí que vem aquela parte do processo que eu te falei, que eu tinha muita dificuldade. Existe o teste comportamental, que é o DISC. Eu sou analista comportamental, eu faço. Então, gente, contrate a TAS para você descobrir qual é o seu perfil. Eu era aí, o influencer, que é comunicativo, que adora pessoas, mas eu era péssima no analítico. Então, assim, eu era aí, gritante. Eu falo que é a polaridade do 8 ou 80. Ah, eu sou muito boa nisso, eu sou muito ruim nisso. Isso também é uma bobagem. Você tem que encontrar um equilíbrio quando você é gestor, quando você é empreendedor. Onde você precisa puxar mais esse perfil, um outro perfil, para você conseguir os resultados que você quer. Exatamente. E aí, os processos para mim era muito difícil. Porque o I, se você quer matar um I, coloca ele para fazer uma planilha. Então, eu sofria muito. E aí, é importante que você tenha na sua equipe pessoas que sejam boas nisso. Então, eu sou desorganizada. Eu sou desorganizada porque, não é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, né? Vou morrer assim, Gabriela, que é a música da Gabriela. Eu não tenho a síndrome da Gabriela, mas eu sei o que é pesado pra mim. E planilha, organização é pesado pra mim. Então, é importante que eu tenha na minha equipe pessoas que gostem. Porque se eu pego também pessoas muito parecidas com... Só pessoas parecidas comigo, primeiro que é difícil você contratar pessoas só parecidas com você. E aí você não tem esse equilíbrio na equipe, né? E outra, além do equilíbrio, a abertura para inovação também. Eu fiquei chocada esses dias. Eu estava ministrando um treinamento e eu dei o exemplo da Gabriela e ninguém sabe. 2 pessoas lembravam da música. Gente, onde eu estou? Eu falei, gente... Nós estamos velhas, tá? Nós estamos velhas, é isso. Keila, que papo gostoso. Já passou uma hora, já tem uma hora de podcast aqui. Papo muito bom. Obrigada pela tua participação. Obrigada a você pelo convite. Esse projeto, ele tem tudo realmente pra gente conversar com pessoas, com empresários como você, que tem essa visão do crescimento, do desenvolvimento, do trazer mais para Roraima. Roraima precisa disso. Eu estou muito feliz, eu falo com a nova geração de empreendedores que estão se formando aqui no estado, porque é uma mentalidade diferente, uma mentalidade para o novo e que realmente vai trazer a inovação que a gente precisa realmente para os negócios, né? Então, obrigado pela tua participação. Foi uma delícia estar aqui com você, te ouvindo, batendo esse papo descontraído. Tanto passou rápido que a gente nem viu. E eu queria que você desse um conselho, ou uma sugestão de livro, ou de filme para os nossos empreendedores que estão assistindo aí. Pronto. Filme, igual você falou da Gabriela, eu pergunto para várias pessoas
Pra meninas, principalmente, vocês já assistiram O Diabo Veste Prada? E muita gente não assistiu esse filme. Assistam, gente, O Diabo Veste Prada. Aquele filme, ele vai trazer muitos códigos pra quem tá iniciando, quer fazer essa transição de carreira, né? Então, O Diabo Veste Prada, com certeza, é um filme que precisa ser assistido, trazendo pra esse lado do empreendedorismo e da mudança de comportamento, de autoimagem. Livro, eu amo o livro O Espírito Santo, que é do pastor Cash Luna. É mais pro lado espiritual, mas escuta esse meu conselho, ter um lado espiritual forte é muito importante para nossa caminhada como empreendedor, como pessoa. Obrigada. Obrigada a você. Gente, eu bati um papo aqui com a Keila Barroso, empreendedora. Eu sou Tassi Rodrigues, esse é o podcast Avance Sua Liderança e você pode nos assistir pelo YouTube e pode nos ouvir pelo Deezer ou Spotify da Defensoria Pública de Roraima. Muito obrigada e até o próximo episódio.